Então, meus irmãos, é um momento precioso e precisa ser um momento sagrado, santo. É por isso que participar indignamente é um problema. Nós vamos partilhar da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia. É ceia do Senhor, porque o Senhor já é santo. Ou Santa Ceia sem o Senhor, porque a Santa já é do Senhor, a Santa Ceia. Então assim, são formas de linguagem que a gente aprendeu com o tempo, e de vez em quando a gente, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. É redundância. A Santa Ceia, ela já é do Senhor, então a gente não precisa falar. Então de vez em quando a gente usa um termo ou usa o outro, mas a gente precisa tomar cuidado de participar desse momento, que é um momento sagrado. Os céus estão de olho na gente, o inferno está de olho na gente, e se a gente fizer da forma errada, pode dar muito ruim para você. Você pode achar que está tudo certo, que desse jeito está bom. Não, pode dar ruim para você. Por isso hoje nós vamos falar o tempo todo da ceia. A ministração vai ser direta sobre esse banquete e o desafio que com certeza você teve e você está tendo. Porque algumas mentes estão aí pensando, eu tomo, eu não tomo, eu fiz isso ou eu fiz aquilo. O Senhor nos chamou e quer nos conscientizar, e de repente você está em falta. Então Ele não quer que você viva uma desgraça, Ele não quer que você viva uma miséria, Ele não quer que você viva um momento religioso. Não. O religioso, ele toma ceia e vai para o inferno. Aquele que ama Cristo, que adora, que tem essa sensibilidade, como já foi dito aqui, sobre o sangue de Cristo que foi derramado por nós, é um negócio muito sério. É muito sério. A ceia não é apenas um ritual, é um convite profundo, uma memória viva, e também é um espelho que nos revela alguma coisa. É um momento de você refletir com você. Como que você vive o seu dia a dia? Aonde você está? Como você vive? O que você vê? O que você pensa? O que você fala? Como você age? Você é corrompível? Você é pessoa fácil? Você faz tudo de qualquer jeito? É por isso que a ceia é não só um memorial, uma lembrança, mas é um momento seu com Deus. É um momento meu com Deus, seu com Deus, de cada um com Deus. Não dá para me falar, você não pode tomar. Não. Já foi o tempo que isso acontecia nas igrejas. A palavra de Deus em 1 Coríntios nos traz uma verdade poderosa, por vezes dolorosa. Como os irmãos já conhecem, 1 Coríntios, já estudamos ela no CTVIP, 11. 1 Coríntios 11, 23. Não está em slide, porque eu vou ler todo o texto. Porque eu recebi, já é conhecido de todos nós, e alguns de nós já sabem até de cor alguns trechos desse texto, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, o apóstolo Paulo falando o que recebeu do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, na noite em que foi traído, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos, ele falando com a igreja de Corinto, e falando aqui entre nós. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgado pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto a mais assuntos, darei instruções quando visitar vocês. Esse é um texto do apóstolo Paulo orientando a igreja sobre a Santa Ceia. Só esse texto é o suficiente para você se examinar. Eu não estou aqui para te condenar, mas a sua atitude no decorrer deste tempo e nesse momento de uma autoavaliação vai te indicar a seriedade da cerimônia, desse momento. Não é um momento fútil e inútil, é um momento onde os céus estão abertos e o Senhor quer renovar a aliança com você. Da mesma forma, as potestades que estão no ar estão doidinhas para ver a sua falta de exame, com justiça, com lealdade, com verdade. Eu já vi aqui gente tomando ceia em fornicação, e não por falta de conhecimento e por falta de orientação, e eu não podia fazer nada. Gente sem condições nenhuma de tomar ceia, depois de muita orientação, de muito conselho, a gente sabendo que a pessoa ia lá e metia a mão no cálice, no pão e participava. Você não tem ideia de como isso dói. Quando a pessoa faz uma aliança aqui e na segunda-feira renova a aliança com o diabo, porque volta a viver a vida de pecado e de junções que não tem a presença de Deus em suas vidas. Então é um exame que você precisa ter, é você. Paulo, com autoridade de pai espiritual, confronta a igreja de Corinto. Quem esteve aqui, a gente estudou bastante sobre esse assunto. Era uma igreja muito complicada, muito amada, mas muito complicada, cheia de dons, mas cheia de vaidade, de arrogância e de pecados terríveis. Porque a ceia deveria ser um momento de união, de amor, de celebração da maior prova de amor da humanidade, que a humanidade já viu, mas havia se tornado um motivo de divisão, egoísmo e vergonha. Pecados banalizados. Lá tinha esse tipo de problema. Nos nossos dias tem outros problemas. Tem problemas também parecidos com aqueles, mas outros problemas. E você precisa fazer uma autoavaliação, é pessoal. Você precisa se avaliar. Todos que são batizados, de forma oficial e com o exame pessoal de cada um, você sabe se pode, mas depois do batismo você pode participar da ceia. Você só precisa entender, o Senhor conhece o seu coração, e se no seu coração tem alguma coisa errada aí, você precisa se autoavaliar. Você precisa rever, porque a condenação pode vir para você, mas também pode vir para a sua descendência. Pode ser que você vai ficar aí vivendo, não aconteceu nada e tal, mas esse mal pode cair sobre a sua descendência, porque o diabo, ele é paciente e ele guarda tudo. Do mesmo jeito que diz que tem um livro da vida, provavelmente tem um livro da morte, porque o diabo copia tudo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Isso que era para ser algo que unisse, fosse uma festa na igreja, e virou uma contenda, principalmente na igreja de Corinto, e hoje é uma orientação para que a gente não cometa os mesmos erros. E isso nos mostra que a atitude do nosso coração diante da ceia pode ser cruel. Tudo depende do seu verdadeiro estado de espírito, santidade ou pureza. Não é questão, eu batizei e eu tomo ceia. Não. Isso é uma etapa que a maioria de nós já venceu. Mas, como está a sua vida de separação? Como está a sua pureza de coração, de mente? Como que você está? É você que sabe. É você que sabe. É você e Deus. Olha que bom. Deus conhece os seus pensamentos, o seu coração, e tudo o que você fez hoje, o que você fez ontem, o que você fez anteontem, Ele sabe tudo. E se você continua batendo na mesma tecla, meu Deus, tem misericórdia de nós. Falta separação e falta pureza. Isso quer dizer, você tem que tomar cuidado, porque quantas vezes Deus já nos perdoou
do mesmo pecado. É hora da gente trabalhar e vencer isso, em nome de Jesus. Não é só sobre pão e o cálice em si, mas sobre o que eles representam e como nós nos portamos diante dessa representação. Irmãos, imagine, eu ia trazer aquele vídeo do Mel Gibson, né? Como que é o nome? Aquele da crucificação de Jesus, Paixão de Cristo, de Mel Gibson. A gente já passou ele uma vez aqui, um trechinho, um monte de gente nem conhecia na época. O sofrimento do nosso Cristo, para que a gente fosse malandrinho, espertinho, enganadorzinho. Não. Ele espera uma igreja pura, santa, separada. Ele espera isso. E nós precisamos lutar o tempo todo por isso. Se em muitos lugares se toma ceia de qualquer jeito, como eu falei esses dias para os irmãos, um pastor falando em rede social, com milhares de pessoas ouvindo, não, uma ceia qualquer um pode tomar, não tem lugar nenhum que diga que é proibido. O que estava na Santa Ceia, que foi instituída, que a gente vê nos filmes, era qualquer um? Não, era a célula dele. Era o povo mais íntimo dele, até os outros não estavam, eram os mais íntimos que estavam lá. E hoje o pessoal banaliza esse negócio. Não, qualquer um pode tomar, de qualquer jeito. O diabo quer isso mesmo, porque está escrito que você vai tomar para a sua própria condenação. Ah não, mas o pastor ensinou. A palavra de Deus é soberana, é absoluta. E é sobre ela que nós estamos falando, dessa responsabilidade que nós temos. Ela é tão profunda, tão poderosa, tão absoluta, e deve representar tanto, que o Salmo 16:10, vocês já devem ter aberto aí, né? Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Gente, está falando de Jesus. O Salmo está falando de Jesus, lá atrás está falando de Jesus. De uma ação que nós observamos hoje, nós relembramos hoje, nós memorizamos hoje. Pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos. E não deixou mesmo, ficou 3 dias. Nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Não apodreceu. Jesus ressuscitou, e nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou, meus amados irmãos. Por isso nós precisamos ter consciência de que esse banquete, ele nos une, mas ele é um desafio para cada um de nós. Então por isso, vamos lá, tópico ponto 1, precisamos de refletir muito sobre esse momento. Qual momento? A ceia, a dor da desunião na mesa do Senhor. Nós já pregamos sobre o poder da mesa aqui. Eu já falei para os irmãos, eu comprei uma mesa de 12 lugares, lá em casa. Só que eu comprei em março, e o cara está enrolado para me entregar até agora. Ele já renovou a entrega, acho que umas 5, 6 vezes. Por enquanto, não foi mais um golpe de internet. Por enquanto. Então, que o Senhor toque no camarada lá, para que ele cumpra a próxima data, das 5 ou 6 que ele já deu e não veio, a próxima data, daqui a pouco a minha mesa chega lá, e eu tenho certeza que, se Jesus não voltar, acredito que todos vocês vão passar pela mesa da minha casa, para comer uma carninha, ungida, cheia de gordura. Amém, né? Amém, é isso aí. O Salmo 133, 1, que nós citamos hoje de manhã, a dor da desunião na mesa. Irmãos, nós precisamos nos amarmos mais, nos cuidarmos, nos respeitarmos mais, muito mais. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União é união, não é união. É união, é paciência. Muita paciência, muita misericórdia, nós precisamos ter uns com os outros. Vocês conseguem imaginar a dor do coração de Paulo ao saber que na mesa do Senhor havia fome por uns e fartura para outros? Quem esteve no CT VIP sabe do que nós estamos falando, que era assim. E é por isso que ele fez menção no versículo, acho que 21,
de que é para esperar um pelos outros. Não sei se foi no 21. Eu acho que não tenho certeza se é no 21. Mas nós precisamos, irmãos, considerar nesse momento a autoavaliação. Você está de bem com todo mundo que está aqui? Você pode não estar de bem com alguém que não está aqui. Então, vá se consertar em nome de Jesus. Se você vai participar da ceia, você precisa se consertar. Não mande mensagem escrita. Se você não tiver coragem de ligar, mande uma mensagem audível, para que o diabo não entre e engane o jeito da fala, através da escrita. E se conserte, certo ou errado, peça perdão. Você tem que estar limpo. O diabo, se você fizer uma oração, o diabo não pode falar no seu ouvido: você não está devendo para o fulano, você não está devendo para o cicrano, você não está devendo perdão para alguém, você não está com ódio. Não, se o diabo tiver isso contra você, sua oração não vai subir. Porque hoje, acho que foi com o Guido, né? A gente conversou um pouquinho sobre o perdão. Irmão, se eu não perdoar aquele que me ofende, até aquele que me deve, a Bíblia diz que eu não vou ser perdoado. Irmão, se eu não for perdoado, eu não entro no céu. Isso quer dizer, a falta de perdão é igual blasfema contra o Espírito Santo. Você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. E é de forma simples. Se eu perdoar, eu serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, essa desunião não pode haver. Você não tem que ficar seguindo os filhos das trevas. Mas você não tem que ter problema com nenhum deles. Que você nunca seja o motivo deles não estarem com Cristo, deles não quererem vir para uma igreja evangélica. Você não pode ser esse motivo. Então assim, alinhe a sua vida em nome de Jesus. A situação era trágica, espiritualmente falando, na igreja de Corinto. A ceia que aponta para o sacrifício de Jesus por todos, estava sendo desrespeitada, desonrada, com quê? Divisões. No CTVIP, a gente conversando, o nosso mestre nos ensinou, nos falou, tinha um pessoal mais rico, sabe aquele pessoal que trazia pernil, picanha, só carne de primeira? E tinha aquele pessoal que trazia ovo cozido, uma saladinha mal temperada, mas não porque era miserável, mas porque não tinha condições de trazer mais. No meio da igreja tem as pessoas que têm mais, as pessoas que têm menos, mas no momento da ceia, no momento do nosso café com Cristo, no momento das nossas festas, a gente tenta fazer igual para todos. É o que Jesus ensinou na ceia. E lá em Corinto estava havendo divisão. A galera que comia primeiro, os ricos, e segundo o estudo, tinha até sala separada, né? A sala do banquete do Guido, da Ana Paula, do Marcelo, era uma, só dos ricos. A sala minha, da Renata, do Teles, do Daniel, que vai comer bicho lá nas florestas aí, até agosto, era assim, saladinha e um ovinho cozido. O que tinha um coração bom fazia um ovinho rosa ou um ovinho amarelo. Vocês já conheceram isso aí, né? Dos ovinhos rosa nos botecos, né? Dos amarelos no boteco. Havia esse tipo de divisão desnecessária. Deus não queria isso. A ceia não é para isso. A ceia faz uma lembrança da vida, dos milagres, do sacrifício, da ressurreição e da promessa da vida eterna. Então, não pode haver desunião no coração de nenhum de nós. Não pode. De ninguém. De jeito nenhum. Você deve ter alguns inimigos aqui na terra. Mas eles podem ser seus inimigos, mas você não pode ser inimigo deles. Você precisa orar. Se você tiver a oportunidade de estar com essas pessoas, é tratá-las com amor, com educação. Vamos trocar o amor pela educação, que é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Se precisar, a gente tem que abraçar. Não digo, tem que falar umas verdades de vez em quando. Por isso que o pastor é Judas na igreja, não é? Não é o que disseram aí? Tem que maiar o pastor. Por quê? O que sobra para o pastor? A orientação mais pesada. Aquele abraço, nossa e tal. Beleza. Agora, quando a gente precisa reorientar, não é por falta de amor.
não é para causar discórdia, divisão. Não, o Senhor diz que Ele castiga os que ama. Hoje esse termo castigar não pode ser muito dito, mas foi o Senhor que disse. Ele castiga os que ama. Então, irmãos, não pode haver divisão entre nós. E você vai pagar caro por a dor da desunião na mesa do Senhor. Não interessa o que fizeram contra você. Judas, se ele tivesse parado, se ele tivesse ouvido o Senhor e tivesse pedido perdão, ele não precisava terminar como ele terminou. Ah, pastor, mas não era bíblico que seria Judas. Seria um traidor, mas não precisava ser ele. E depois de tanto tempo com Jesus, havia desunião na mesa do Senhor. Aonde o Senhor estava, havia desunião. Imagine nas nossas mesas. Paulo nos lembra que cada um comia a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Irmãos, é por isso que a gente busca esperar uns pelos outros. E aqui todo mundo vai participar da mesma coisa. Esse banquete, o banquete de manhã, a ceia que começou de manhã era uma. Lá você ia lá, escolhia, todo mundo comeu de tudo o que quis comer de manhã. Não foi desonesta, desumana ou de divisão a ceia da manhã. E a ceia da noite ela só é um pouquinho mais cerimonial, esse pãozinho e esse suco tal, para que todos participem com amor. Você precisa pedir perdão. Agora não é mais só perdoar. Você precisa de pedir perdão e liberar perdão. Porque você está atraindo maldição sobre a sua vida e uma possibilidade de morar no inferno. Porque se você não perdoar, a Bíblia diz que você não vai ser perdoado. Onde está a nossa comunhão então nessa situação? Onde está o nosso amor fraternal? Onde está a lembrança de Jesus que dividiu tudo, inclusive a sua vida, por mim e por você? E Ele dividiu essa vida por nós e por os bilhões de pessoas que não confessaram Jesus. Porque todos precisam ter a mesma oportunidade que eu e você tivemos. Ele emprestou fé e a gente aceitou Jesus. Mas tem muita gente aí fora que precisa de que você seja um instrumento de Deus. De união, não de desunião. O Senhor espera isso daqueles que participam da ceia. O cenário pode também nos fazer a seguinte pergunta da Santa Ceia: será que nossa ceia reflete a união que Cristo buscou? Irmãos, todo mundo aqui sabe do problema que a gente teve 1 ano e meio atrás. Irmão, sinceramente, até ouvindo tudo que a gente... Tem hora que a gente está na carne, que a gente quer. Mas, irmãos, a real é o seguinte: como que nós vamos entrar no mesmo céu, se a gente não se perdoar? Pensa bem, estamos subindo. Você vai cruzar com aquela... Olha, Deus vai fazer, porque Ele gosta. Ele gosta de botar a gente em fria, para sentir a nossa espiritualidade. Ele vai te colocar do lado daquela pessoa. E aí? Ixi, que andar você vai ficar? Não, então eu não fico nesse. Não tem isso, irmãos. Não tem esse negócio. Claro que isso é só uma forma figurada que eu estou colocando. Nem vai ter isso, porque Deus já vai resolver esse negócio antes. Você nem vai cruzar com aquela pessoa que você quer a desgraça dela. Aquela pessoa pode até subir, mas você está garantindo o seu inferno. Por isso precisa se perdoar. O cenário era difícil. Será que nossa ceia reflete a união que Cristo buscou? Ou reflete mais as divisões silenciosas e egoísmos ocultos que precisam ser confrontados em nós? Nós precisamos estar em união.
impaciência, arrogância, dupla personalidade, inveja, ou seja lá o que for o carvãozinho que você tem no seu coração, hoje é dia de você se libertar desse negócio. Ah, mas é fulano que precisa... Não, é você. Deus está falando com a igreja, Ele não está falando com fulano, com Beltrano, Ele está falando com você. Você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Ah, mas não tem mais. Isso é coisa de rabinho de cobra. Não tem. Você precisa pedir perdão. Os dias estão findando. A gente falou do relógio, acho que foi hoje de manhã, né? Que aumentou lá 1 milésimo, de segundos, que está acelerando a coisa. A vinda do Senhor vai ser um piscar de olhos. Não dá para você corrigir. Não vai dar tempo. Quando acontecer... você ficou. E irmãos, desculpa, ninguém está preparado para ficar na tribulação aqui não, tá, irmão? A gente já não aguenta ganhar o salário que ganha, a gente tem uns problemas do INSS, a gente tem problemas do INSS, não é o dinheiro não do que fizeram, é problema quando a gente vai usar o SUS nosso, que é uma desgraça. A gente tem alguns problemas familiares, que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. A gente tem problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de todos os tipos. E a gente já entra na carne com isso. Imagine na tribulação que tem, parece que tem 21, uma situação terrível de cavalos, ais, selos, trombetas. Gente, é muita coisa ruim que vai acontecer. E a gente não está preparado nem... A gente... fica perturbado quando pega o olerite, às vezes. Pega o olerite, tá? Não, pega. O problema é quem não pega. Já pensou quem não tem olerite para pegar? E a gente fica perturbado com esse tipo de coisa e às vezes até amaldiçoa Deus. Fala que Ele está errado. Então assim, a desunião não é só na mesa, é o tempo todo, em todo lugar. Nós não podemos. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas que jazem no maligno, que estão nas trevas. Nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado então com esse carvãozinho que pode estar alojado no seu coração. Parece que quando a gente faz uma radiografia, alguma coisa desse tipo, que aparece uma mancha no pulmão em algum lugar, os médicos já ficam perturbados, né? Nossa, é uma mancha, pode ser um tumor, pode ser um câncer. Então, esse carvãozinho pode se tornar um câncer na sua vida. E já pensou? Você sofre de um câncer por falta de perdão, por falta de misericórdia, por falta de liberar perdão, e ainda tem a desgraça final, que não é final, ela é eterna, a morte eterna. Não, ninguém aqui em nome de Jesus precisa, nem pensa em experimentar esse negócio. Romanos 12, 18 diz assim com relação à desunião, à dor. A gente já leu lá em cima, ó, quão bom e som suave é que os irmãos vivem em união. E Romanos 12, 18. Se possível, naquilo que depender de você, não é do outro, vivam em paz com todos os homens, todos, até aqueles, ou aquelas. É a orientação de Deus. A dor da desunião na mesa vai te causar um problema para a eternidade. 2. Precisamos de refletir muito sobre esse momento, a ceia. Claro, a ceia, a profundidade da memória, pão e cálice, o que falam ao seu coração? Paulo nos chama a memória em 1 Coríntios 11, 23. Vou ler de novo. Porque eu recebi, Paulo recebeu do Senhor o que também nos entregou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ele recebeu, ele compartilhou, num momento que já não bastava saber que ele ia ser crucificado, ele tinha um discípulo traidor na mesa. Gente, eu ia ficar doido. Se tivesse uma faquinha na mesa, eu ia travar a mão do seu Judas. Rapaz, que palhaçada você fez comigo? Eu ia resolver a parada ali na mesa mesmo.
Ainda mais eu sendo Jesus. Eu ia pegar uma faisquinha da minha unha e puf, na fuça dele. Você vai morrer, seu safado, eu vou para a cruz. Você me entregou, mas você vai morrer também. Não. Jesus compartilhou o que era mais íntimo. Quando alguém vai na sua casa e você coloca lá na mesa as comidas e a gente senta junto e compartilha, aquilo ali é para gente íntima, é para gente que a gente ama. E Jesus, na noite mais dolorosa dele, tinha um traidor na mesa. Então a profundidade disso, então você não pode ser traidor. Não precisamos vender Jesus porque ele já morreu, ele já foi crucificado. Mas você pode estar traindo Jesus com o seu carvãozinho aqui dentro, com a falta de misericórdia, a falta de perdão. Irmãos, eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Nós podemos dormir em paz. Não, fulano pode ter problema comigo, mas eu não tenho problema com ele. Aí é problema dele. Eu já estou resolvido, eu pedi perdão. Mas o meu perdão foi por obedecer a Deus. Cara, é isso que Deus espera de nós. Obediência. Então, nós precisamos refletir isso. Parem, sintam essa profundidade. Você precisa meditar nisso. Na noite em que ele foi traído, na noite de sua maior angústia humana, Jesus não pensou em si, ele pensou em nós. Já pensou se ele vira o Orisvaldo lá na hora e derruba tudo? O que a gente estaria fazendo aqui? O que a gente estaria falando de ceia? Mas não, ele pensou em nós. Não, eu preciso dar o exemplo. Daqui a pouco eu vou ser traído. Eu já fui traído, né? Eu vou ser julgado indignamente. Eu vou apanhar e muito. Os caras vão me desfolar. E depois ainda vão me pregar. E eu tenho certeza que os pregos não era esse prego... Como que é? Os pregos mais fortes hoje, eles são de... Vai lá, Ney. Do que são os pregos? Porque tem um prego mais fraquinho e tem um prego que é mais carinho. De aço. Aquele aço bonito. Não foram os pregos que Jesus foi pregado. Provavelmente era mais ou menos aquilo que tinha nos filmes. Pregão feio, parece que enferrujado. O Guido eu já sei que já martelou o dedo, já soube disso, eu já vi no dedo dele algumas situações. Mas você percebe quando você vai fazer um serviço e martela o dedo, você fala, oh glória a Deus, aleluia, que maravilha, Senhor, eu não precisei de uma manicure, o Senhor veio e desenhou na minha unha. Não, irmão, a gente só falta falar um palavrão, quando não fala. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A ceia, o ato é agora, mas o mês todo é uma preparação. Por isso você precisa ser profundo nas coisas de Deus. Ele instituiu este banquete para que jamais nos esquecêssemos da profundidade do seu amor, mostrado na prática e através de uma tremenda e um doloroso sacrifício, por mim e por você. Por isso você não pode se vender por essas porcarias de internet. Você gasta tempo, tudo quanto é lixo na internet, mas mal lê a Bíblia. Trocam-se ideias ridículas nas redes sociais, que só mostram que a gente não é o que diz que é. A rede social, ela é que nem a mesa do Senhor, ela revela coisas dolorosas na sua vida e na minha vida. Meu Deus. A sua ausência demonstra uma desonra, um desrespeito em tudo que essa igreja faz. Porque tudo que essa igreja faz, ela faz com amor. Eu só estou falando o que Deus mandou eu falar. Você não valoriza a mesa do Senhor. Você não valoriza o corpo do Senhor. Tem um monte de coisa mais importante na sua vida. Então você não tem profundidade nessa memória do que Cristo fez por você e que deveria ser uma festa na roça o tempo todo, as nossas reuniões. E não. Que Deus tenha misericórdia de você. Não pense que você fazendo birrinha vai comover Deus. Não vai. Não vai, meus irmãos.
Esses dias eu senti um negócio esquisito. Falei, Senhor, se hoje for o meu dia, por favor, tem misericórdia de mim, das minhas maldades, dos meus pensamentos. Senhor, eu não posso morrer na praia. Só de medo de o arrebatamento acontecer e o pastor Orisvaldo ficar. Porque a gente sempre está devendo alguma coisa, a gente sempre está, o nosso coraçãozinho peludo ou com carvãozinho, ele sonda, ele sabe da minha integridade, da minha honestidade ou da sua. E não vai ter vacilo no céu. Nossa, o fulano entrou por acaso aqui no céu. Não tem isso. Nem no céu, nem no info. Nenhum dos dois. Houve erro, vamos pegar o livro da vida. Nossa, ô Zé, você não deveria estar aqui no inferno. Foi um erro nosso aí, desculpa aí. E daí vai um anjo lá na porta do inferno. Não tem essa, irmãos. Vacilou? Dançou. Não tem jeito. Então cuidado, pense, se aprofunde nas coisas de Deus. Precisamos olhar para este pão e ver as marcas do chicote, o peso da cruz, a dor indizível do amor que se deu por inteiro. Cara, tinha que ser Deus. Homem nenhum ia conseguir. Gente, morrer por mim, para com isso, né? Deus tem mais o que fazer, né? Quem sou eu? Quem é você? Os nossos diplomas, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade, a nossa beleza, não resolve nada. É temor, amor, profundidade nas coisas de Deus. Então, esse momento, ele precisa gerar em nós essa perspectiva, esse símbolo da cruz, da dor, por amor. Ele nos amou primeiro. E você não está aqui porque caiu de paraquedas. Você não está aqui porque o diabo te trouxe. Foi Deus, no seu infinito amor, que trouxe você para algo mais nesta noite. E este cálice, o pão, traz isso, a cruz, o indizível amor de Deus. Agora a cruz não é apenas um suco de uva, ele simboliza, como já foi dito aqui nessa noite, sangue da aliança, o sangue que foi derramado. Para quê? Para nos purificar, para nos redimir, para dar acesso direto ao Pai, o nosso intercessor. Você precisa conversar com Deus hoje, de realinhar a sua vida. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que vai impedir do seu pai te enterrar é a santidade e a pureza. O que pode fazer com teu pai e a tua mãe te enterre é o pecado. É a brecha que você está dando. Por isso alguns morrem antes do tempo. Porque o salário do pecado é a morte. Tome muito cuidado. O Senhor não derramou o sangue dele em vão. Foi para purificar, foi para redimir e para nos dar acesso ao Pai. E você precisa valorizar esse acesso. Mateus 24:13 é o sangue de Jesus que sela a promessa da vida eterna. É a promessa de que somos perdoados, justificados, amados, se permanecermos no Senhor. Mateus 24, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, esse perseverar até o fim não é só você ir aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga. Não, no céu não é assim. Você precisa pensar nisso. A profundidade da memória do pão e do cálice. É precioso, é importante para você? Ou é um ritual evangélico, gospel, religioso? Não, você precisa mudar em nome de Jesus. Terceiro, precisamos de refletir muito sobre esse momento. A ceia. O exame da consciência é tremendamente necessário. Paulo nos adverte com uma seriedade quase palpável. Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não sou eu, é você. E assim, coma do pão e beba do cálice. Essa é a misericórdia. Ele não está dizendo para você examinar, você examinou e deu ruim, então não participa não.
Ele está dizendo bem o contrário. Assim, depois que você examinar, você fizer um autoexame, uma autoavaliação de si mesmo. Vamos participar? Vamos renovar a sua aliança? Estou aqui, Deus, eu estou aqui disposto, Deus dizendo para você, estou aqui disposto a renovar a aliança. Você é mó cabeça de bagre. Mas eu quero renovar a aliança com você, porque eu sei que você é assim mesmo, o ser humano é uma zica. Desde Adão eu estou procurando um Salvador e não consegui. Todos os grandes homens e grandes mulheres da Bíblia vacilaram. Só Jesus, o Filho de Deus, que não vacilou, o que tem autoridade nos céus e na terra e aqui, toda a autoridade. Então, em nome de Jesus, a orientação hoje é para você renovar, refazer a sua aliança com Deus e parar com essa falta de amor, essa falta de profundidade, essa falta de reverência, essa falta de respeito que se tem dentro da igreja. Esse exame é a palavra-chave, não é um exame superficial, mas um mergulho honesto no seu próprio ser. Eu não posso mergulhar dentro de você, eu posso compartilhar com você, eu posso até, o Senhor revelando, eu posso até te dar umas orientações, e é o que a gente faz em todas as ministrações minhas e de todos aqui que ministram, é te reorientar, para que você caia em si, para que aquele dia não seja trágico para a sua vida. Essa é a ideia. Por isso você precisa se examinar profundamente. Porque, olha, você pode me enganar. Você pode enganar qualquer um aqui. Mas o Senhor não dá para enganar Ele. Ele é soberano, o Senhor, o tempo todo. Então, há pecado não confessado em seu coração, a mágoa, rancor, inveja, orgulho em seu coração, existe desunião entre você e o seu irmão, ou as pessoas da sua vida, é tempo de você examinar sua consciência, para não tomar para a sua própria condenação. Para não tomar para a sua própria condenação. Nesse exame, busque identificar se há paredes que precisam ser derrubadas, e pontes que precisam ser construídas. Você vê, do Senhor só vem misericórdia. Em nenhum momento Ele está querendo te condenar. Ele quer te absolver, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Mas não dá para deixar de lado a profundidade desse momento. Quando Paulo diz em Coríntios 11, 29, vocês já devem estar aberto aí, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria, palavra difícil, condenação. Cara, palavra de Deus, não tem jeito, não tem como eu facilitar, vou dar uma ajudinha, mas aqui, Ele não está querendo nos assustar com a palavra condenação. Ele está nos alertando sobre a gravidade de que podemos estar fazendo um exame superficial, sem responsabilidade, um exame que possa te levar à condenação. A ideia do Senhor é você ter a consciência de que se você não fizer um exame certo, justo, intencional, verdadeiro, cara, não tem desculpa. Senhor, nossa Senhor, tem coisa que eu peço para Deus não colocar a minha pessoa perto de outra, porque a minha reação tem que ser de misericórdia e de perdão. Tem pessoas que eu não encontrei, já fazem quase 2 anos que eu não encontro algumas pessoas, mas eu tenho que estar preparado para o dia que eu encontrar. Eu preciso dar um paz, graça e paz, shalom, shalom Adonai, paz do Senhor, paz de Cristo. Como que os outros fazem, né? Paz de Jesus. E não pode ser falso, porque o nosso Jesus, aquele que ressuscitou, Ele está sondando o meu coração e vê se há malandragem na vida desse malandrão. Boas palavras não são suficientes para o Senhor. A gente precisa tirar o carvão do coração, em nome de Jesus. Então, cuidado. Ele está nos alertando sobre a gravidade, nós precisamos tomar cuidado. Como
Comer e beber indignamente é desconsiderar o valor imenso da crucificação de Jesus. Comer e beber indignamente é tratar o corpo e o sangue do Filho de Deus como algo comum, sem reverência e sem respeito que ele merece. Então assim, nós estamos vivendo um tempo que isso aqui é banalizado por alguns. Cuidado. Aqui não. Aqui não. A gente pode correr o risco de perder pessoas, mas nós não vamos deixar de falar a verdade, de te conscientizar da responsabilidade, da profundidade, dessa possibilidade de você fazer seu autoexame. Você precisa pensar nisso muito, muito, muito. Não é sobre perfeição, pois nenhum de nós é perfeito. É sobre honestidade de coração, sobre arrependimento genuíno, sobre disposição de alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Deus conhece cada um de nós. Gente, Ele sabe do seu carvãozinho. Ele sabe do seu coraçãozinho peludo. Ele sabe daquele negócio secreto que já tem anos, já está fazendo aniversário, já passou da adolescência aquele problema. Vai dar ruim para você no final. Palavra do Senhor. Aleluia. O nosso coroinha Guidovski. Homem de Deus. Gálatas 6, 4 e 5. Você precisa fazer um autoexame. Cada um examine os próprios atos. Pare de examinar a vida dos outros. E então poderá ter orgulho de si mesmo. Você avaliou? Você não está devendo nada para ninguém? Nossa, que legal. Senhor, esse não é o meu problema. Diabo, você está querendo me enganar, me botar no chão. Mas eu não tenho problema com ninguém. Se fulano tem problema... Ah, fulano. Ah, tá, mas eu já pedi perdão para fulano. Ah, mas ele não aceitou. Cada um no seu gradado. Problema dele, não seu. Sem se comparar com ninguém. Irmãos, não existe isso no nosso meio, comparação. Não se compara ninguém a ninguém. O Senhor morreu por todos nós. Pois cada um deverá carregar a sua própria carga, ou a sua cruz. E cada um tem a sua cruz para carregar. E não é para andar para trás. Não é para desistir. Acho que foi na quinta que foi mencionado isso, se eu não me engano, pela ministra Maria. A Maria Rexona. Rexon, né? Rexon. Maria Rexon. A Maria do Cabo. Está lá, o seu cabo está ali. Solta o cabo da nau, hino da harpa, né? Deve ser esse o cabo. Então, você precisa fazer uma autoavaliação de si mesmo. Portanto, ao nos aproximarmos dessa mesa, que não seja com descuido e indiferença, mas com gratidão pelo amor que nos alcançou na cruz. Gratidão pelo amor que nos alcançou na cruz, com humildade sincera, diante da nossa necessidade da graça do Senhor. Com arrependimento profundo por nossas falhas e pecados, e na comunhão verdadeiras um com os outros, perdoando e sendo perdoado. Meus amados, em nome de Jesus, daqui a pouquinho nós vamos orar. Se você tem alguma coisa aí que eu falei, você ficou magoado, não tem problema nenhum. Se você quiser, eu desço, você dá um sinalzinho, pastor, desce aqui que eu quero te perdoar e tal. Se você quiser falar, não, desce, já desce de joelho, pastor, porque isso é coisa ruim. Eu vou perdoar o senhor aqui porque eu não quero ter problema com o inferno. Não tenho problema nenhum. Irmão, Deus colocou no meu coração um negócio simples. Quanto que custa para pedir perdão? Nada. Quanto que custa para você perdoar alguém? Nada. Ah, mas é coisa do diabo. Então, em nome de Jesus, vamos mudar. Eu gostaria de fazer uma oração e gostaria que vocês fechassem os olhos e repetissem comigo em nome de Jesus. Depois que eu repetir, daí eu quero fazer uma oração, eu vou continuar fazendo oração, mas os amados que vão servir o Senhor aqui já pode se achegar aqui para esse serviço precioso.